Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, está começando mais um Cinema na Varanda, sou Michel Simões, episódio de hoje 194, Ser tão político. Ser tão político. Chico Boa. Firman. Quem pensou nisso? Você mesmo. Ah, fui eu. Uma brincadeirinha com as palavras e com alguma da temática do filme que vamos falar hoje, Mas é isso? você sabe que eu tô mais impressionado com 194. Como é que vocês conseguem me aturar por tanto tempo? Como é que os varandeiros nos aturam por Né? muito tempo? Não sei. Hoje temos uma visita ilustre, o retorno. Mais uma vez, o retorno de Gustavo Joseph. Obrigado por terem me chamado de novo, né? É, sempre um prazer tê-lo aqui. Essa é a vez número 5? Olha, 6? Deve eu ser acho que é a 6. sexta já. Mas assim, eu ouço toda semana, né? Eu sou, além de amigo, eu sou ouvinte da varanda. Então é muito Aí. legal estar aqui na varanda, ver como são os bastidores e tal. Ver todo o preparo para o programa e tal. É sempre muito bom. Comeu café da manhã, esse Café domingo da de manhã, né? Bolo da Cris Bake Off Brasil. Não é mesmo? Enquanto isso, o nosso varandeiro Thiago tá lá na França, visitando a Cinemateca e tentando limpar a nossa barra com o Emmanuel Macron. O que tá meio difícil. A famosa missão impossível. Precisa dizer que o Thiago foi um enviado especial do Brasil pra tentar Acalmar os ânimos. acalmar o Macron e os ânimos, porque tá precisando, né, gente? Boa na sorte, verdade- Thiago. Na verdade, a gente tem que mandar um emissário para Brasília, porque eu acho que é lá que tem que acalmar os ânimos. Mas tudo bem, né? A gente tenta de todas as formas. Bom, é isso. Vamos falar hoje sobre Bacurau, o filme que... estamos lançando o episódio na terça-feira, o filme está estreando na quinta, mas já tá tendo 2 semanas de De pré-estreias. Então acho que muita gente já viu. E fora quem não viu, daqui a 2 dias, ou se você estiver ouvindo depois, já vai estar em cartaz, então vocês já vão estar bem atualizados, certo? Estreias lotadas, né? Pré-estreias Isso, todo o que fenômeno, Brasil. né? Assim, impressionante. Assim, eu imaginava que ia ter uma procura grande por Bacurau. Afinal de contas, o Kleber hoje é talvez o cineasta brasileiro mais em voga, evidência. vamos dizer, em Uhum. evidência. Sem dúvida. Mas eu achei muito mais do que eu imaginava. Acho que é o filme certo na hora certa, viu? A gente tá com uma turbulência política e o filme toca diretamente nesse assunto, né? Diretamente. E assim, o discurso é muito popular, na verdade, né? O filme. Sim, Tem- antes de falar do filme, eu queria pegar esse gancho do que o Chico estava levantando, de como eles estão trabalhando o lançamento do filme. Porque isso, infelizmente, é raro no Brasil, essa forma que está sendo feita, com o Kleber e o Juliano Dornelles, são os 2 diretores, indo em programas de TV, rádio, fazendo entrevistas, as pré-estreias, estão indo às pré-estreias, quer dizer, tá causando todo um movimento, vai no Bial, quer dizer, você atrai todo um público, uma expectativa, né? É muito do que faz lá fora, né? Os filmes são lançados dessa forma, né? Os diretores, os atores viajam nos Estados Unidos, depois vão pra Europa, vão pro Japão e fazem esse lançamento. E no Brasil, infelizmente, os filmes, de repente, estreiam. Quer dizer, o público, quando vê as estreias da semana, que descobre que tem um filme, né? Quer dizer, não tem todo esse trabalho. Claro que talvez Bacurau desse espaço pra isso, pro Kleber ser esse diretor importante que se tornou no cinema brasileiro hoje, pelo prêmio em Cannes, que também atrai, quer dizer, mas é interessante, talvez fosse uma via que pudesse ser mais bem explorada. Quem fez isso muito bem foi o Selton Mello também. Mas eles estão criando um boca a boca pro filme. Né? Eles estão conseguindo Uhum. fazer esse boca a boca e, ao contrário do filme do Selton Mello, esse aí entrega, eu acho. Que é um boca a boca que tem um pagamento, tem um payoff, né? A gente estava até falando aqui antes, estamos curiosos para ver como o pessoal vai reagir ao vai Bacurau, reagir. né? Tipo, É. se vai ser um grande sucesso, se vão achar o filme estranho. Eu acho que vai bombar, viu? Eu também acho. O Michel levantou a possibilidade, né, de o público que é mais interessado no cinema do Kleber, no tipo de filme que é o Bacurau, tá vendo agora nas pré-estreias, e aí depois o grande público vai ter acesso ao filme, e aí vai entender Talvez se o divida filme um vai pouco ser... mais, né? Se ele vai ter tanta força assim. Eu acho que vai, porque eu acho que o discurso dele apesar de ter essa embalagem da fantasia, ele é muito direto no discurso, eu acho. E me parece, tipo assim, que muita gente está precisando desse discurso hoje para poder continuar a viver, né? Alguém que tá parece que do lado do nosso lado, né? Ouvindo assim, né? Eu também acho que talvez não seja a unanimidade que está sendo, mas que vai ser mais
percepção positiva do que negativa. E acho que vai ser um grande sucesso aí de Porque bilheteria. o filme tem muitas qualidades, né? Então eu acho que... E tem essa coisa que ele fala sempre de ser um filme de gênero. Uhum. E ele entrega isso. Eu acredito que vai ter repercussão boa, sim. E é engraçado que a gente faz o quê? Algumas semanas a gente falou sobre o Eles Vivem, né, do John Carpenter, num episódio em que a gente comentava de como o cinema de gênero é usado muitas vezes para se expressar politicamente, para se dar um recado muito sobre a situação que, que o mundo está vivendo, que o país está vivendo naquele momento. E o Bacurau faz exatamente isso. Inclusive, o John Carpenter é muito homenageado, vamos dizer assim, na trilha sonora, né? Sim, E tem em uma algumas faixa. construções de situação A também. primeira cena do filme, exatamente pós-créditos, é idêntica à primeira cena do Enigma do Outro Mundo, que vocês já comentaram aqui. Uma visão da Terra, do espaço. Uhum. Também é igual à primeira cena do Predador, né? Que são filmes bem de gênero, né? E a gente vai falar sem spoilers, né, do Bacurau, Sim, né? sim. Porque é uma experiência bacana ver o filme sem saber a É. história, mas o filme dialoga com o Predador também. Tem Sim, isso. Tem de tudo, né? Totalmente, eu acho. Eu achei muito... Essa primeira cena já vende o filme com a música da Gal, né? Fantástica. Eu acho que vai ser uma cena meio que vai ficar clássica, essa abertura do Bacurau. É, eu também acho. Cris, e aí? Tá lançando direitinho? Tá causando repercussão? Como é que tá no seu mundinho aí, Bacurau? Ah, não, com certeza. Eu acho que está sendo lançado de um jeito bem interessante mesmo para um filme brasileiro, de um jeito diferente. Mas também tenho essa impressão de que que vai criar uma curiosidade que quem for assistir pode, não sei se não gostar, mas Talvez estranhar. entrar, né? É um produto diferente para o cinema brasileiro mesmo, assim, para o espectador médio, vamos dizer, né? Então vamos ver como é que vai ser depois que ele for lançado mesmo. E é curioso, é engraçado, porque eu concordo com vocês. Eu acho que vai dividir realmente, porque depois as pessoas vão, sei lá, talvez elas não estejam tão preparadas assim. Vai buscar um pouco mais heterogêneo, né? Mas assim, se a gente for comparar com O Som ao Redor e Aquários, que são filmes mais normais, vamos dizer assim, pro padrão, né? Não é no filme de gênero, é uma coisa um pouco mais realista e tal. Mas se você comparar narrativamente, o Bacurau talvez seja o filme mais de entretenimento, mais de grande público, vamos dizer, em relação a esses dois filmes. O Som ao Redor, especificamente, é um filme, acho que é muito difícil para uma pessoa que está acostumada só aos filmes brasileiros blockbusters. Porque ele trabalha com não atores, porque o ritmo do filme é totalmente diferente. Bacurau, eu acho que ele já tem uma preocupação de fazer um filme de gênero que funcione também, além do discurso político. O Som ao Redor, o principal ator do filme é o som, né? Logo E isso o já- segundo é o Ao Redor. Então, logo já é um filme que tem um público mais restrito mesmo, porque Sim. vai estranhar, né, a narrativa. Eu tava Pois é. pensando nisso, que ele fez um caminho meio oposto, né? Porque o cinema dele, o primeiro longa dele já seria, entre aspas, já meio um cinema radicalizado, né? Sim. Ele eu tá... acho. O Aquarius já tem uma história mais tradicional, tem uma protagonista, É. mas também dialoga forte com o Som ao Redor. E esse aí Sim. parece que tá um filme mais tradicional mesmo, É. né? Ele tá fazendo um caminho inverso que a maioria. E sem perder as características dele, né? A gente gosta do cinema de Kleber Mendonça Filho? Ah, eu gosto. Eu acho que ele tem curtas. coisas muito legais. Assim, eu prometi, vamos até revelar aqui, prometi pro Michel emprestar o Blu-ray do Som ao Redor, que tem todos os curtas dele, pra ele ver também, pois eu esqueci de trazer. Desculpa, Michel. Eu juro que eu ia comentar os curtas aqui hoje, mas eu não vi. Você nunca viu o Vinil eu vi Verde? um ou outro. Eu vi no verde, eu vi. Esse Eu é vi o um meu ou outro. preferido. Tinha alguns no Porta Curtas, muitos anos Sim. eu cheguei a ver. Mas eu acho bem legal. O Menino do Algodão. Agora, eu vi agora, revi os curtas durante essa semana, e é impressionante como eu acho como ele vai melhorando realmente, assim. Os primeiros curtas, no comecinho lá, acho que não gosto tanto. O Menino do Algodão, por exemplo, eu acho meio, sei lá, não é bobo, mas ainda sem tanta coisa. Quando ele chega no Vinil Verde, aí eu já acho que ele fez um filmaço. Sim. Acho muito bom. É o meu acho preferido incrível. dele também. O Recife Frio também, né? Eu Também acho é muito Eu bom. também vi esse É. frio, legal. Eu vi Muito boa bom. parte. Engraçado que o Recife Frio tem a Lia de Itamaracá, que é uma cantora popular pernambucana, que aparece no Bacurau. Que ela é a... Esqueci o nome da personagem. É a personagem que morre, que tem um velório e tal. Ah, Carmelita. Carmelita. Carmelita, isso. E Amiga da aí, Domingues. ela é uma figura muito marcante da cultura pernambucana e que ele resgata e traz para os seus filmes dele. Mas o Recife Frio, o Vinil Verde,
Acho que são os dois curtas que eu gosto mais. Eletrodoméstica. A Eletrodoméstica é muito bom também. Bom. Ele é bom referencia também. em O Som ao Redor, né? Ele, na verdade, ele quase... Ele cria, puxa, né? né, a personagem para O Som ao Redor, com outra atriz, sei lá, amarrado em outra situação e tal, mas tá ali a mesma historinha, né? O Kleber Mendonça, né, você falando, eu tenho uma relação de ter sido leitor dele. Eu lia muito ele como Cinemascope, crítico o do site dele de Cinemascope. crítica de cinema. Ele era pra mim um dos melhores críticos de cinema do Brasil. sim. Eu acho que era o melhor, assim, na minha opinião. Eu não quis falar o melhor pra não ser tão Mas eu acho que taxativo, mas assim, é um dos que eu mais gostava de ler, sempre. Também. Sempre. Então, assim, a impressão que eu tinha é que eu sei o cinema que ele gosta, de ter tanto lido ele, e ele sempre participou muito de comunidade de Orkut, internet, sempre dialogou com os leitores. Então eu sempre acompanhei com muito interesse ele se tornando um cineasta, né? E ele fez um caminho muito legal de começar com curta, depois ele fez Um documentário. um filme documentário. O crítico, que ele entrevista críticos do mundo inteiro em Cannes e mostra um viés da crítica de cinema. É muito Que é interessante. bem legal o É documentário. interessante. É simples, primeiro, mas é legal. São cabeças falando, mas com um conteúdo legal. E daí eu tive muito interesse de ver como seria o primeiro longa dele, né? O Som ao Redor, e assim, correspondeu totalmente às minhas expectativas. E eu acho legal ele estar caminhando para esse lado aí de fazer um cinema de gênero, que é uma coisa que a gente sabe que ele gosta, pelas críticas dele. Eu tô muito curioso em saber agora o que ele vai fazer depois do Bacurau. Pois é. É um desafio. Pra onde na ele tá verdade, indo, né? né? Boa pergunta, Porque né? eu acho que ele vai continuar, sei lá, radicalizando ao contrário e indo cada vez mais pro gênero. É a impressão que eu tenho. Eu acho assim, quando você consegue usar um negócio uma plataforma, que é o cinema de gênero, que você gosta muito, para expressar as coisas que você já vinha expressando nos seus outros trabalhos, na sua produção, eu acho que sim, é o ideal, o caminho ideal, né? Tipo assim, eu acho que ele funcionou muito bem. Quer dizer, será que funcionou? A gente não falou ainda, Antes né? de falar do filme, No Bacurau. vamos só relembrar que a gente falou sobre aquários em detalhes no episódio 38, que chamava-se A Era de Aquários, onde tínhamos o Ailton Monteiro aqui, discutimos aquários e Star Trek. Só pessoas especiais falando do Kleber Mendonça Filho, que então. só tem convidados especiais. Então, quem quiser saber mais sobre as nossas opiniões sobre os filmes dele, sobre aquários em detalhes, pode correr lá e ouvir. A gente já falou muito do Kleber Mendonça, só vale comentar também que o Juliano Dornelles, que co-dirige o filme com ele, é o diretor de arte dos filmes e dos curtas dele, então já trabalham juntos há muitos, muitos anos. Uhum. E eles tiveram a ideia desse filme em 2009, durante um festival, e estavam escrevendo durante quase 10 anos juntos, por isso que, segundo o Kleber, não dava pra fazer esse filme sem ter o Juliano como diretor com ele, pela construção como foi feita, que eles disseram que ficaram indo e voltando nesse roteiro, escrevendo, reescrevendo até sair esse filme que saiu. Vamos pra sinopse, assim a gente pode ficar mais liberado pra comentá-lo? Curioso Vou pela precisar falar algum sinopse. nome? Vai precisar nem um Michel? nome, Chico. Ah, que coisa boa. Num futuro, logo ali adiante, tudo anda muito estranho em Bacurau, Gustavo. Os moradores percebem que o pequeno povoado no sertão de Pernambuco não consta mais no mapa. Drones surgem nos céus e cadáveres baleados começam a aparecer. Chico Firman. Tem spoiler, hein? Tem spoiler nessa sinopse. Mas isso é Michel. bem no comecinho, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Olha, Todas as sinopses tinham essa citação, por isso que eu achei que podia não, usá-la. podia. Acho que deu tudo certo. Grande Prêmio de Cannes, um dos principais prêmios Sim. do festival. Quer dizer, o filme tava lá entre os mais bem recebidos e mais bem cotados. Chico Firman, qual a sua impressão de Bacurau? É um Então, pássaro? É um É avião. um avião? É um super filme. Olha, eu acho que é um super filme. Eu acho que entre o pássaro e o avião, eu acho que é um super filme. É um filme que eu tinha um pouco de receio, porque sei lá, eu tinha visto o trailer não tinha me empolgado tanto, não sei se foi com vocês, ele não tinha me empolgado tanto, eu estava empolgado por ser um filme do Kleber Mendonça e tal, mas não sei, o trailer não me dizia direito. Porque não dizia quase nada o trailer, né? Pois é, não sei se era isso. E eu fui ver o filme querendo muito gostar, porque, enfim, o cinema dele me agrada e eu acho que é muito importante politicamente para o momento que a gente está vivendo, porque a gente quase não tem voz e num momento até que o nosso cinema está cada vez mais minguando, né? Está sendo, sei lá, drenado. Chega um filme que não precisa
todos precisam, né? Porque tem Ancine lá no meio também. Mas assim, que consegue sobreviver sem paralelo a incentivo de governo e tudo, eu acho que já é um fenômeno que a gente tem que prestigiar mesmo. E o filme me devolveu tudo em troca, assim, toda a minha expectativa. Eu acho que ele conseguiu ser um filme político muito preciso, que assim, às vezes ele é direto demais até, só que ao mesmo tempo ele encontra esse caminho da fantasia, do cinema de gênero, ele abraça lindamente, assim, e ele dá um recado incrível que me deixou muito vingado. Acho que a grande questão é essa, se a pessoa está vingado, sabe? Eu acho que ele vinga com muito estilo. Nos vinga. Ô, Gustavo, muita gente tá falando que o Kleber Mendonça tá com esse filme deixa o drama social e parte para um cinema de aventura. Você acha que ele fez isso mesmo? Não, de jeito nenhum. Eu também acho que não, de jeito nenhum. Sério, esse foi... Não foi esse o filme que eu vi, viu? Então, o que eu vi nesse filme é que nos outros filmes do Kleber, né, a gente tinha uma história menos definida, mas tinha esse viés social forte, né? Ele sempre falava do Som ao Redor, ele falou do Recife, das mudanças, né, da cidade, da geografia, dos prédios sendo construídos. No Aquários tinha a Sônia Braga, a personagem também resistindo muito. Agora a gente vê uma cidade, né, resistindo também a uma invasão, que a gente não vai falar o que é para não estragar o filme, mas é um filme de resistência, como os outros filmes dele, né? Eu acho. Tem muitos fatores em comum. Eu fui ver sem saber nada da história. Eu, pra ser sincero, eu não vi nem o trailer. E é o ideal. Eu espero que os nossos ouvintes estejam aqui ouvindo com a gente depois de tê-lo assistido. Eu acho que é o ideal. Porque é até perigoso. Eu acho. Eu tive uma experiência muito boa sem saber o que era. Eu não sabia se ia ser um filme de ficção científica com Alien, com disco voador que tem no trailer, e fui gostando de ver cada surpresa que o filme trazia. E tem um viés do filme aí político que parece que não vai para um lado. Tem um prefeito que está candidato à reeleição, que é um personagem maravilhoso, né? Exatamente. O jingle dele é maravilhoso. Ele chega, né? Tony Júnior está chegando. Nossa, isso é muito interior do Nordeste, gente. Muito. Tem essa parte tão realista, mas ele também insere alguns tons futuristas, né? Eles têm muito LED, né? Os caminhões têm LED sim. e tal, de maneira muito discreta. Então eu acho que ele lidou muito legal com esses aspectos de futuro nesse sertão aí super conectado aí que ele filmou, né? Eu acho que quando a gente fala de filme de gênero, acho que ele fez filme de gêneros, né? Porque eu vejo ali uma distopia, eu vejo um western futurista, né? Quer dizer, o filme de aventura. Ele aproveita-se desses gêneros que ele gosta tanto. Você pode ver ali Buñuel, Carpenter, Western Spaghetti. Quer dizer, ele pega emprestado vários gêneros e transforma numa coisa única. Tem filme de cangaceiro também tem, filme né? de cangaceiro que se torna um poderoso arma política baseado em todos esses gêneros. Quer dizer, não é nem que ele fez um filme específico de gênero, ele criou uma coisa pra mim nova. Que filme que tem tantos gêneros assim diferentes. Tarantino. Talvez Tarantino. Lembra que Tarantino, falamos semana né? passada. Escolha das músicas, lembra, né? Mas com um humor totalmente diferente, né? Com um estilo mais pé no chão, né? Sim. Isso não é vantagem nem desvantagem, sem apenas característica. Mas eu acho que ele fez isso. Ele pegou vários gêneros, bateu no liquidificador e criou uma coisa quase única pra falar sobre resistência, sobre vamos lutar e vamos sobreviver e vamos fazer valer o que a gente acredita. O que eu acho muito interessante é como ele vai buscar. Vou tentar falar sem spoilers, vamos lá, né? É difícil. Eu acho que ele vai muito no fundo na essência da identidade do nordestino, para poder buscar tanto a trama dele quanto os subterfúgios para você poder seguir com esse caminho político que ele quer dar. Então eu acho que ele traz uma certa intimidade que eu acho que existe do nordestino muito mais true com a violência, sem glamourizar a violência, mas entendendo como um aspecto de resistência.
Então ele traz uma coisa, traz elementos muito simbólicos e presentes na memória dessa coisa, dessa nordestino ancestral, vamos dizer assim, para poder ele trabalhar isso como uma forma de resistência ao que os personagens encontram. Tentei, né? Foi bem. E aí eu acho que ele faz isso muito bem, porque ele resgata uma coisa histórica, ele resgata uma coisa de identidade cultural mesmo, e de comportamento. Eu acho que o comportamento de um povo, assim. Então eu acho que é tipo assim, a comunidade que é muito pacata, muito simples, muito tranquila, mas que faz de tudo para se defender. Então, eu acho que ele consegue buscar elementos muito sólidos para poder dar o recado dele desse jeito. Nossa, eu tentei falar muito sem spoilers. Eu acho Você conseguiu. Mas E aí, conseguiu. Gustavo? Eu acho que essa história fica muito presente porque tem um museu no filme que é muito importante, Sim. né? Tem também sem spoiler, né? Mas tem um museu de Bacurau, tem uma história. E acho que a passagem dos sudestinos pelo filme, tem alguns sudestinos que não sei nem se existe essa palavra. Mas, Existe. e eles aparecem em Bacurau, e a interação deles com assim, o preconceito que eles tratam, o pessoal do vilarejo, eu acho assim, uma das cenas mais fortes, né? Quando eles estão no bar, né? Sim. Chegam e bom, todas as cenas com esses personagens, que eu também não vou falar que nem quem são os atores, porque acho que até quando aparece quem são os atores é uma surpresa, legal, né? né? É legal, a roupa que eles vestem, A roupa maravilhosa. a introdução deles na história é muito legal, né? Eu também acho. Eu acho que tem tanta coisa aqui nesse filme que parece que vai ficar icônica, né? Eu acho essas roupas desses caras dos sudestinos, Cores. sugestão pra Cris aí, festa fantasia que ela gosta. A Sônia Braga tá com uma roupa icônica, né? Jaleco sangrando, né? A Sônia Braga nesse filme eu acho muito interessante, porque assim, quando eu vi que ela ia estar no filme novo do Kleber, isso lá atrás, né, muito antes de Cannes e tudo, eu disse, pegou a Sônia Braga porque fez amizade e tal, não sei o que lá, e porque dá um up pra qualquer filme ter a Sônia Braga e tal, mas aí eu vi que ela não ia ser mesmo que muito protagonista, assim, será que não é só uma firula, tipo assim, mal comparando totalmente, mas tipo assim, Fernanda Montenegro naquele filme lá do Amor do Tempo do Cólera, sei lá. Não, horrível, não, veja. Mas não tem absolutamente nada a ver, porque aquele filme é horrível e Bacurau é muito bom. Mas aí o que eu quero falar, quando eu vi a primeira cena Primeira não, porque ela tem uma... Ela aparece rapidamente fechando uma janela, né? A primeira coisa que aparece. Cena que é mais... A segunda cena, eu achei... Puta atriz ela tá... Sabe, eu nunca achei ela incrível, mas eu achei ela incrível nessa cena, achei fantástica. Uma cena super forte, que era difícil achar um tom ali, porque a personagem tava meio... Transtornada, assim. Boa, Michel, porque eu já ia dar uma spoiler. E tal, e aí eu acho que ela, sabe, eu vou assim, que atriz maravilhosa, assim, que fantástica ela tá, E se como ela apresenta tá bem integrada ao resto do elenco, né? Totalmente. Ela não parece uma estrela lá no meio, parece um personagem importante, Exato. mas muito no mesmo tom que todo mundo, né? Não é estrela especialmente convidada, ela é Exatamente. mais uma habitante de Bacurau, né? Eu achei que ia ser uma estrela especialmente convidada, exatamente isso. Ela tava lá, tipo, mais integrada, bem integrada. Eu pegando emprestado que o Gustavo falou aí dos... Como é que você falou? Sudestinos. Eu acho interessante porque, primeiro, pra mim, o filme... O Kleber e o Juliano tentam toda hora, principalmente na primeira metade, manter o mistério. Então, é um filme que as cenas são, ao mesmo tempo que são claras, elas não te dizem muito além daquilo. Vai sempre te deixando um gostinho do tipo, mas o que tá acontecendo? O que essas pessoas estão falando? O que tá surgindo ali? Essa inquietação são diálogos que vão dando uma inquietação mesmo. E aí quando entram os sudestinos, digamos assim, ali pra mim é o primeiro passo da virada, que depois tem a grande virada, que eu não vou falar o que é, claro, que é a grandíssima virada, que é onde o filme se revela realmente o que ele vai ser. E desde a entrada dos sudestinos, ele pra mim é muito claro em trazer esse tema de, como é que eu vou dizer, dessa coisa do tipo, todo mundo que tá aqui, que não é de Bacurau, é um estrangeiro e quer nos explorar, ou quer abusar da gente, quer nos usar de alguma forma, ou nos tratar com desdém. E aí vai daqui até o final do filme,
tendo esse ar dos personagens que são de fora de Bacurau. Sempre essa coisa meio predatória, meio exploradora, como se fosse o europeu que veio aqui à América do Sul explorar os índios, até o capitalismo com a sua forma, ou mesmo não só o capitalismo estrangeiro, mas mesmo o capitalismo interno, a agressividade das grandes capitais para com as cidades pequenas, os povoados que vivem na sua vida e são tratados com desdém porque não tem uma vida parecida com as das grandes cidades. Você sabe Quer que dizer, eu me identifiquei muito com isso, porque além de eu achar que assim, tudo no filme me parece muito real, muito possível mesmo, em relação a como os nordestinos, como a comunidade nordestina é retratada, sabe, os detalhes, a convivência e tal. Eu sou nordestino, né? Eu sou de Maceió, já morei em várias cidades do Nordeste e já morei inclusive no interior, assim, longe de capital e tudo. E assim, as pessoas são assim exatamente. Assim, acho que ele consegue retratar fielmente. Tudo bem, né? Ele é pernambucano, ele tem uma sentiu na pele eles de são alguma forma, pernambucanos, eles têm Conhecimento essa de experiência. causa, né? Mas eu acho que tudo é muito de verdade, assim. E outra coisa que é de verdade é isso que o Michel falou, essa coisa de um certo subestimar que existe em relação a quem não é do Nordeste, principalmente quem é do Sudeste. Vocês não, né? Que vocês são meus amigos. Vocês são bonzinhos também. Não, e que vocês são pessoas mais superiores, vamos dizer. Oba. É verdade. Mas existe muito isso, de um certo, né, subestimar que se existe em relação ao Nordeste, porque o Nordeste é uma região mais pobre, sei lá, enfim. E os índices são menores em nível de várias coisas. analfabetismo, né? Exato. Não, e tem um Menor renda sertão, per capita, e tem, um negócio, tem o tem várias sertão. coisas. Mas é uma região muito sabotada, né? Não, total. Totalmente sabotada. Mas o que eu falo é o seguinte, assim, eu lembro, quando eu vim morar em São Paulo, eu lembro uma vez que eu tava comprando um McDonald's na Paulista, e aí na outra fila paralela, tinha uma moça falando com um amigo dela, sei lá o que era, eu não vou lembrar agora qual é o pensamento, mas era uma coisa assim, tipo assim, era um ataque tão gratuito ao Nordeste, sabe? Ele falando assim, porque ele é nordestino, sabe? Não sei o que lá. Dá um desconto. E eu ouvindo aquilo assim, onde é que eu vi amarrar o meu jegue? E aí, enfim, depois eu venci na vida, vamos dizer. Mas eu acho que ele retrata muito isso. Essa coisa esse subestimar que existe do Sudeste em relação ao Nordeste e aí ele amplia isso do mundo em relação ao Brasil. Porque para o mundo, para os Estados Unidos, talvez, o Brasil é como se fosse o Nordeste para o Sudeste. Como se tivesse um entendeu? macaco andando na rua, Exatamente. se fosse uma floresta no meio de São Paulo. Exatamente. Então eu acho que ele consegue levar isso para um nível global, né? E retrata muito desse momento que a gente está vivendo de subserviência aos Estados Unidos ou a um certo tipo de política que existe hoje. Eu acho que ele foi perfeito nisso. Eu tenho um amigo finlandês, vários amigos finlandeses eu tenho. A vida me deu eles, são muito legais, mas um deles veio morar no Brasil. Um deles é o Papai Noel. Não, eles veio morar no Brasil uns 2, 3 anos e ele contou uma vez que o amigo deles perguntaram pra ele se ele vinha morar em São Paulo, que tinha macaco andando na rua. Então, assim, tô falando de uma pessoa jovem com amigos jovens, não é nem uma... Uhum. Né? Quer dizer, uma coisa que realmente muita gente tem esse tipo de visão. Que se reproduz durante muitos anos. Eu lembro que exatamente quando eu, sei lá, tinha uns 12 anos, 11 anos, o meu professor de história falou na sala que ele tinha um amigo que era dos países nórdicos lá, não lembro exatamente qual, que perguntou exatamente a mesma coisa pra ele, assim, mas é verdade que tem cobra e macaco e onça na rua, sabe? No meio da Praça da Sé. Tá cheio, né? E no filme tem uma cena que a gente Nem em Manaus tem. A gente não vai falar spoiler de jeito nenhum, mas tem uma cena que fala muito isso do brasileiro, no caso, de novo, os caras do Sudeste do filme, né? Uhum. Que eles se acham muito superiores e eles, quando estão tratando com norte-americanos, eles são vistos mesmo, né? Eles se consideram brancos e os caras falam, vocês não são brancos, vocês são latinos. Então, essa cena é muito Essa forte. cena é forte. Muito não, forte. total. E combina total com uma história também que eu vivi. Quando eu fui, sei lá, o ano passado eu fui nos Estados Unidos e visitei um casal de amigos que morava, né? Já voltaram a morar aqui. E aí eles falaram assim, a gente mora aqui há 4 anos, mas a gente é tratado como... e ele tipo assim, são jornalistas, tem sei lá, circulam muito bem lá e tal,
mas nós somos tratados como chicanos. A vida inteira nós não seremos tratados como chicanos porque simplesmente não somos americanos. Eu Sim. tenho um irmão que mora. Meu irmão mora nos Estados Unidos e, pra você ter uma ideia, o apelido dele quando era criança era alemão, que ele sempre foi muito claro, tal, era loirinho e tal. Meu, lá ele não é branco, meu. E, tipo, caiu a ficha nele, né? Isso aí depois demorou muito. Ele tá lá aos 5 anos e nunca vai ser. Exatamente. Nunca vai ser bem 100% aceito, né? E essa cena do Bacurau que a gente falou, a gente viu aqui em São Paulo. Em São Paulo, eu percebi um desconforto tão grande na sala de cinema. Ficou um silêncio total nessa hora, porque a gente via que tinha uma identificação. Queria muito ver essa cena em outros estados, como seria, né? Porque aqui eu senti um desconforto total Gerou de... Que uma bom, né? Que curiosidade o em Kleber mim. acertou. A Eu acho carapuça que ele- serviu. Nossa. Serviu a carapuça. Que percebemos que Tomamos às um vezes somos assim tapa sem saber. bem dado na cara, Pois é. na nossa cara. Numa entrevista o Kleber soltou a seguinte frase que eu achei muito boa. Acho que mais por brigar por territórios, os personagens estão brigando pelo jeito de existir e de serem deixados em paz. Um filme que as pessoas do Nordeste não querem se submeter ao desejo dos estrangeiros. Resume mais ou menos o que nós estamos falando aqui, né? Eu acho que é exatamente isso. E essa população, a gente vê muito isso, que quanto mais vulnerável a pessoa, mais ela é submetida a abuso. Isso em qualquer instância, né? Pode ser, tipo, parte, sei lá, médica, vida real, tudo. A pessoa vulnerável é muito abusada. E a questão do filme, até eu vi um podcast, o Kleber e o Juliano falando isso, que uma das frases mais fortes é: por que vocês estão fazendo isso? Que a gente ouve essa frase no filme várias vezes. E a se pensar, por que fazer isso com esse Eu povo? acho que é incrível como ele realmente trabalha essa questão em várias instâncias. É um mini spoiler, mas eu acho que não tem importância, não. Então não tem importância, mas vai estar no todo mundo contexto. assistir o filme antes. A relação do prefeito com a prostituta que em determinado momento vai com ele, é uma prostituta, né? Sim, Pelo que a sim, gente- Sim. vai com ele, é exatamente isso. Tipo assim, ela tá numa posição que ele acha que tudo bem fazer o que ele quiser. Ele tá superior. Entendeu? E ele pode ordenar quase como Ele uma pode escravidão. tudo, né? Exatamente, que é exatamente tudo que a gente vê no filme em relação Nordeste, Sudeste, Brasil, Estados Unidos, sei lá. Eu acho que tem todos os níveis tem essa discussão. Quer dizer, mesmo dentro do próprio Nordeste, o mais rico e o mais pobre tem essa Com certeza. Coronel, imposição. É isso. o cinema do Kleber, ele trabalha, eu acho que ele trabalha desde sempre essa questão do coronelismo e das heranças do coronelismo nos dias de hoje. Nos 3 filmes dele tem isso. Exatamente. Três O Som ao Redor é muito da herança, Som de ao Redor quem tá são falado, os né? novos Tem um coronel coronéis. ali, né? O Não, Aquarius é a e construtora. como isso levou para isso foi levado para os dias de hoje, né? Os caras são os donos de Recife. E no Aquarius é isso. É a construtora. Que não, eu quero que você saia e acabou. Enfim, e ela resistindo sozinha contra isso. E nesse filme é quase mais literal, na verdade, né? Porque Totalmente. aí você tem um negócio mais do político mesmo e da comunidadezinha que está sofrendo com isso. Eu pensei muito em aldeia indígena vendo o filme, principalmente o que está acontecendo hoje, né? Por isso que o filme é tão atual, né? A gente Sim. vê um povo considerado mais vulnerável sendo muito oprimido, né? E Totalmente, nossa. casa muito. É Então, assustador. É assustador o quanto é real esse filme. Então, é exatamente o que eu ia falar. É assustador e é Como- fascinante. com metáforas ele faz uma coisa tão real, né? Não, É e é fascinante assustador. como ele consegue funcionar. Porque, assim, é claro que eles tinham um discurso político que eles queriam emplacar e que eles emplacaram no filme. Mas eu não acho que eles imaginavam que iam encaixar em tantos buraquinhos, sabe? Mas é meio como Aquarius, né? É. Que ele começou o filme sem imaginar que talvez pudesse servir como uma metáfora da Pro- Dilma sozinha, querendo ser. Que as pessoas queriam tirar ela da sua casa, que no caso era Sim. o governo ali, a Sônia Braga, essa relação mulher, seu habitat e sendo retirada Aquela por história, ele fala de coisas interesses econômicos. tão talvez. reais e Sim. que são tão pertinentes que elas vão casar com alguma coisa sempre, exatamente. né? Tem isso. Uma coisa que só também sem dar spoiler, né? Mas vendo o filme, eu fiquei muito preocupado que ele fosse seguir um caminho tipo de porn torture, sabe? Aqueles filmes. Eu achei que ele ia seguir esse caminho e também não vou dar spoiler, mas acho que muito da reação positiva, né? É porque o filme vai pro outro lado depois, né? eu A gente acho não vai também. falar qual é. Mas, Eu acho que assim, ele namora um pouco, né, com o Porn Torture. mas ele vai, na hora que você pensa é. vai ser demais, tem uma mudança que gera
tem aplauso, é uma hora que todo o cinema aplaude, né? Acho que Tem a impressão que toda a sessão de essa cinema na sessão também aplaudir essa hora. Mas então. tem um aplauso. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele também ele segue para outro lado, mas eu acho que ele não fica acanhado de quando ele precisa ser gore, e eu acho que ele tem. Ele é entendeu? Total. Eu acho que ele é muito direto, ele é muito. Ele quer mostrar a violência muito física. Até porque é o tipo de cinema que eles gostam. Eles, como cinéfilos, os dois. Até em entrevistas você lê, você Sim. percebe isso. Eles gostam, então eles vão usar. Uhum. Mas o detalhe é que eles sabem não abusar do artifício. E ele né? não usa a Sim. violência pra mostrar, tipo, uma pessoa submetendo a outra a muito. Tipo tortura, tudo. Tem a violência Sim. dos dois lados, né? Tem. Não é Dogville. Me lembrou Né? muito. Que Não fica é Dogville. abusando da violência. E eu gosto muito de Dogville, mas são filmes diferentes sobre povoados, né? Sim, Mas completamente diferentes. Esse é muito sobre a resistência, a violência como vamos forma de resistir, resistência, né? Me lembrou Marcas da Violência do Cronenberg. A sensação que eu tive com uma cena de violência, tipo, quando você fala, nossa, precisava ter essa explosão aqui Eu agora. adoro esse filme. Eu gosto. Adoro. Eu acho que é o melhor Cronenberg. Eu também acho. Ah, vai, gente, eu não gosto. Ah, que é isso? Você não gosta desse Não, filme? não Faz Vamos uma coisa rever. boa, Michel. Reveja. Reveja. Vou rever. Vou trazer pra Cinemateca É da bom Varanda. rever, viu? Mas enfim, e eu acho que, além de tudo que a gente falou, uma vantagem grande do filme é que ele realmente constrói a atmosfera de suspense. Muito. Não é um filme que joga as coisas sem construir. Eu acho que principalmente no começo, quando você não entende o que está acontecendo e tal, sabe? A mulher Ele chegando constrói no caminhão, demais, depois os drones. Não, quem são aqueles motoqueiros? Os motoqueiros, tudo. O que aconteceu na fazenda, entendeu? Eu acho que A isso questão vai da água, eles não recebem do água. celular e tal. Eu acho que ele constrói de uma maneira tão brilhante assim, isso. Eu achei fascinante, assim. Porque é isso que eu falo, que o Som ao Redor e o Aquarius, eles estão... São ótimos filmes, adoro os dois. Eu acho que ele tem uma força muito grande de discurso, de mensagem, mas eu acho que nessa coisa narrativa, o Bacurau é melhor. Nessa coisa narrativa, de criar, de envolver todos os elementos na história. Passo a mais. Eu já tinha falado em Aquarius que eu achava que na parte final dos dois filmes anteriores do Kleber, ele caía um pouco por um vilanismo que não combinava pra mim com todo o restante do filme. E nesse eu acho que ele acertou em cheio. A linha narrativa mesmo, na estrutura, em como a coisa vai fazendo todo sentido e nada fica nem um pouquinho desconexo. Eu gosto muito dos dois filmes, mas acho que esse tem um degrau acima de naturalidade da história como um todo. Eu não sei se... eu entendo isso também, mas não sei se nos outros filmes ele estava interessado em contar uma história tão linear. Não tava. Exatamente, eu acho que é isso também. Mas é que eu achava que quando chegava a nesse coisa casou do vilão mais, muito né? forte, ficava Sim. meio caricato. E nesse eu não acho que fica. Acho que as interpretações são caricatas, e muitas vezes. E tem um vilão caricato nesse filme Sim, também, total, né? total. A gente não vai Então, nem falar quem é. mas é uma Não, mas mas é uma pode. caricatura que como ele tá falando com uma metáfora, diferente Uhum. dos outros filmes, Sim. é uma metáfora, então a caricatura cabe perfeitamente. Não, e a gente conhece pessoas como aquele personagem, né? Oh, A gente, inclusive é nosso presidente. Aham. Talvez seja pior, né? Nosso presidente tem duas representações no Tem. Bacurau, né? Um mais lixo que o outro. Mas Eu posso fazer uma pergunta pra vocês? O que vocês acharam do personagem do cangaceiro, que é o Lunga? Quer dizer, Do o cangaceiro, Silvério. do Silvério. Eu gosto do personagem. Eu não amo, não, mas eu gosto do personagem. Eu achei tão interessante. Acho que ele É. é tipo meio Mad Max, assim. Eu acho que eu E- queria, na verdade, que ele tivesse sido mais explorado no filme. Mas, então, acho que talvez não tivesse tempo, né? Porque o filme já tem 2 horas e 10 e ele quer falar de tanta coisa. Eu entendo, Mas acho que ele assim, vem pra trazer o lado gore. Ou parte do lado gore. Mas eu acho que faltou uma super cena com ele. Talvez. Sabe? Eu acho que o clímax é meio dele, né? Eu achei legal porque ele representa sei lá, um personagem meio LGBT.
Que é um personagem Sim. muito. Um grupo muito vulnerável, né? Eu, como gay, senti bastante isso. Então. Mas ele é um LGBT completamente fora do padrão estabelecido, né? O que é ótimo. É um Você sabe o que é que eu LGBT que lembrei? briga de volta. Violento. Então, eu lembrei muito Empoderado. 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 Mas eu gostei muito eu disso. acho que é um tipo de personagem que é meio clássico, que é tipo o Madame Satã, sabe? É eu por acho aí, que por eu acho aí. que é tipo uma Sangue, representação suor desse tipo e do lágrimas e violência. e purpurina. É. E glitter. Mas eu gostei, eu achei um dos cada vez que ela aparecia no filme eu ficava muito interessado Mas naquele eu personagem. queria uma grande cena. Talvez eu queira como é que chama? Um spin-off. Um spin-off, exatamente. Dava, viu, Com do Lunga. Mas senão você gostou do personagem, então. Não, você eu queria gostei, mais. mas eu queria uma grande cena. Eu não achei ruim, não. É porque eu acho que pra mim faltou uma. Porque pra mim ele é um personagem pra ser o personagem lembrado pra ganhar um prêmio. Entendeu? Entendi. Mas eu acho que como faltou essa grande cena, Eu eu não sei pensei se nele representando esse segmento LGBT que também é oprimido, também é vulnerável. Sim. E eu achei legal estar presente desse jeito. Não, Não, achei como, ótima leitura. Eu acho que é por aí mesmo. não como alguém que sofre, mas como alguém que dá porrada de volta. Boa. Eu queria destacar duas coisas que já ficam fora do tema central, mas que... Outra coisa que faz o filme ser rico, né? Trazer outras coisas além do tema central. Nós já falamos bastante dele, mas acho que vale falar mais. O prefeito corrupto, aproveitador, que explora a população. É muito retrato É, o personagem do mais real do Brasil filme. ali, né? Total. É, Total. é- Bom. é o personagem de Aquários do filho do dono da empreiteira, Da mas imobiliária. é muito falando sobre a classe mais dominante brasileira, né? Eu acho até que vai além, porque o personagem do Aquarius ainda era um cara inteligente, estudado e tal. Esse é muito o estúpido que ganhou a chance de poder e que Não tem mérito nenhum não pra tem estar mérito lá. nenhum e que é super subserviente a várias coisas. Vendido, né? Ou seja, ele pode realmente se tornar presidente do Brasil nas próximas Sim. eleições. A cena que ele entrega aqueles livros que ele joga no Nossa. caminhão, mas aquilo é tão forte, me deu um mal-estar aquela cena. Entrega Aquilo é mais uma mensagem dos diretores, né? outra, total. total. Contra a diminuição de espaço da cultura. Total. Não, o completamente. sucateamento da cultura é o Completamente. menos É por importante, isso que né, pra gente, eles. eu né? não sei, eles foram muito Certeiros. pensaram muito no futuro, realmente, assim, porque eles essa coisa que você falou agora é muito símbolo do que está acontecendo exatamente agora. Essa, né? hoje. Então, assim, tem várias coisas que eles casaram de uma maneira incrível com o momento atual. Agora vai sair a lista agora, né, do indicado do Brasil pro Essa Oscar. semana, né? Essa semana. Eu acho que essa semana já são 12 E ele tá lá no 12 meio. filmes. Eu acho que esse filme, se chegar a indicado, porque tem uma narrativa em torno do Bacurau, né? Eu acho que tem que Acho ser o que- Bacurau ou a Vida Invisível. A gente não viu a Vida Invisível, Sim. mas até pela repercussão que os dois filmes tiveram fora, eu não me surpreenderia se a Vida Invisível for o escolhido. Eu tô pensando Até pelas que... questões A Vida Invisível políticas. deve ter uma narrativa mais um pouco Tradicional. mais clássica, Ah, mais mais tradicional, por isso né? que é um filme que emociona, que vai Mas, chorar gozado, eu acho e que o tal. Bacurau teria mais chance, porque como o Oscar gosta de política, né? Dialoga tanto com o momento do Brasil. o que eu acho é o que seguinte, eu acho que assim, Eu não sei seria falar a nossa como eu maior não vi a chance. Vida Invisível, eu não consigo Também não. falar a favor ou contra. Mas eu acho que é possível, até pela coisa de não ficar muito causando confusão com o governo. mas ó, Pode pesar, mas eu- não que isso seja um demérito para a Vida Invisível, por favor. eu acho assim que tem duas coisas que são interessantes a gente observar. Primeira coisa, os dois filmes participaram de Cannes. Bacurau estava na seleção principal e ganhou um dos principais prêmios, mas A Vida Invisível estava no Sertão Regar e ganhou o principal prêmio. Então os dois já gabaritaria saíram com- facilmente para ser o indicado pelo Brasil. Exato. De uma maneira geral, o filme que chama mais atenção é Bacurau por causa do Kleber, porque o Kleber já fez o Aquários, as pessoas lembram que o Aquários não foi indicado por causa de política, e o filme tem a Sônia Braga, então tem muitas coisas que facilitam a repercussão do Bacurau. Por outro lado, A Vida Invisível, sendo mais tradicional e sendo, pelo que eu entendi, é um filme que emociona, que faz chorar, e que é uma história bonita, bem interpretada e tal, pode ser uma escolha um pouco mais segura, mas, enfim... Mais tradicional. mais né? tradicional.
Só que teve até uma matéria da playlist, do playlist, do site The Playlist, que repercutindo sobre várias questões políticas em relação às escolhas do Oscar, e eles falam especificamente dos indicados da França e da possibilidade de indicação da França e da possibilidade de indicação do Brasil. E no Brasil ele coloca justamente isso, essas duas situações, só que quem está presidindo a comissão, que é uma comissão da Academia Brasileira de Cinema, que faz 3 ou 4 anos que eles que indicam. Assumiram? Quem está presidindo a comissão esse ano é a Ana Mulaert, que há 2 ou 3 anos, né, quando o Aquarius foi retirado da disputa, ela tirou o filme dela da disputa, ela tirou né? o filme dela da Ela foi muito disputa para vocal facilitar o no Aquarius. protesto. Ela e mais 3 diretores. Então, hoje é ela que escolhe. Então, eu acho... Que pode ter esse peso, com certeza. Olha, ela e mais um grupo de tantas pessoas. Eu não sei até quanto... Só não pode deixar o Bolsonaro descobrir que tem esse grupo, senão ele vai... Não Mas pode falar muito a Mas a gente não respeito. pode desprezar Mas que o tem David mais Schurman- 10 filmes. É que os filmes, nenhum deles tem esse Mas o David apelo Schurman, os dois que é tiveram, o né? diretor do Pequeno Segredo, também está na comissão. Nossa. Enfim, não sei. Então, assim, eu acho que, assim, a princípio, a Ana Mulaert vai com o Bacurau, porque tem tudo a ver com o discurso dela, com o cinema dela, de mais político e tal. Mas talvez no grupo ali exista mais uma coisa de fazer uma coisa mais consensual eles vão pela Vila E não Invisível. tem esse ano uma mudança que tem alguns filmes que podem ser selecionados para o Oscar sem ter sido indicados pelos países? Não é assim, Não vai não. ser É assim? assim. Não é assim. É porque assim, tem 2 comitês. Tem um comitê que é aquele tradicional dos comitês dos velhinhos, Sim. né? Que as pessoas vão, todo mundo tem que assistir vários filmes, e aí eles votam. Eles indicam 7 da lista de. da pré-lista de 9. Da pré-lista. Não é da pré-lista, é do. Dos É isso indicados mesmo, dos países. da pré-lista. 7. E as outras 3 vagas, que eram, na verdade, eram 6 e 3, agora são 7 e 3, eles aumentaram uma vaga. Existe uma comissão de arte, vamos dizer assim, que eles tentam deixar o nível um pouco mais elevado, tentam buscar... Mas dentro da pré-lista filmes- que os próprios países escolheram, tipo assim, não tem solto. 90 Esse que é o filmes, ponto que tem o Gustavo 90 queria. filmes, aí Entendi. 7 são escolhidos pela galera, e 3 são escolhidos por uma comissão um pouco mais, vamos dizer assim, artística. Imaginava que seria filmes não mandados pelos países, então não adianta nada. não, Um por não é. país só. E Eu pronto. acho que a categoria de filme estrangeiro mudou, né? Esse ano se chama filme internacional a partir de agora, que eles querem acabar com essa barreira de língua estrangeira. Na verdade, não muda porra Era nenhuma. um nome muito feio, né? Mas, Em enfim. filme, Melhor filme em internacional. não em inglês, quer dizer, era um nome bem feio, né? E aí eles estão tentando deixar uma coisa mais democrática, mas eu acho que democrático mesmo seria abrir para todo mundo, sem precisar de que um país banque uma coisa, porque aí você enfrenta todos os problemas políticos Eu e acho tal, né? meio muito ultrapassado isso. Acho Também, que não deve. totalmente. Não, mas ao mesmo deve durar tempo, muito esse mais, né? sistema valoriza filmes que não tem tanta força para correr o mundo. Né? Aí de repente você tem um filme Que não participou de nenhum Quênia, festival e que pode- não participou e do pode festival surgir. e que tá lá. O ideal seria unir os dois, né? Deixar cada país ter uma submissão e ter. E ter a possibilidade e tal. Possibilidade de Mas de qualquer outros, jeito, né? a gente já comentou algumas vezes aqui, nos últimos anos, o Oscar de filme estrangeiro tem ido para filmes que participaram dos 3 grandes festivais de cinema do mundo. Sim. Cannes, Berlim Por isso que eu tô e Veneza. falando que os dois Cannes tem desses 12 2 teriam mais brasileiros. chance. Então, premiados, né? Então Premiados. é difícil escapar de um desses dois. a gente passa tantos anos sem ter brasileiro premiado, aí nesse nem 2 logo. Não Que podia bom, ter que bom. ter deixado um pro Quem ano sabe que ano vem. tenha mais. Quem sabe ano que vem tenha ano que mais. vem Não vamos vai ter pensar 3. assim. Vamos pensar Opa. Ano pouco. que vem Não. acho que é 4, sei lá. E outra coisa que eu queria levantar tá surgindo um Brasil distópico como novo subgênero no cinema brasileiro. Bem lembrado. Pessoas estão vendo Divino daqui Amor, a 4, né? 5 anos, 10 anos, sempre ter um Brasil de uma maneira um pouco mais... Futuro do presente. meio negativa a visão desse país, e aí fazendo filmes com base nisso. Como Também, Divino Amor. Como pensar positivamente, né, Tá Michel? tudo indo tão bem, né? Tá tão legal, né? Não tô entrando em nenhum mérito de política. Não, eu acho que é muito Nossa, retrato. 4:12 na sexta-feira. Então, puta, mano. Pois é. Eu acho que é muito retrato da situação. Eu acho que assim, uma coisa que eu acho legal
a única coisa que talvez seja legal nesse momento que a gente está vivendo é assim, que geralmente quando a gente tem uma restrição de tudo, de liberdade, de, né, restrição política e tal, a produção de cultura, né, de uma maneira geral, é muito boa. A gente, durante a ditadura, a gente teve um cinema novo, só para citar, não se ficar no cinema. Teve a Tropicália, teve, enfim... Muita coisa muitas das coisas, né, que são as maiores referências da arte no Brasil nos últimos tempos são daquela época. A arte responde bem quando provocada, exatamente, né? Exatamente. Então, eu lembro de alguém falando há tempos atrás, em que a economia do Brasil estava bem, estava tranquilo, assim, poxa, mas a arte está, ó... Não tem nada que preste. Aí agora eu acho que as coisas estão respondendo. Então eu acho que assim, é muito uma resposta do momento atual mesmo. E a visão. E agora é engraçado, né? Jogar para o futuro, isso é uma maneira talvez de falar de política sem precisar atacar tão diretamente, mas está atacando. Né? Não, ataca forte. Tá atacando com certeza. Forte. Tá impondo uma opinião forte, né? Uma coisa que eu achei no filme, que eu até queria saber o que vocês acharam também, que é uma ideia que eles tiveram, que eu acho que a ideia é legal, de mostrar como o brasileiro se medica, né? Tem no filme uma questão com isso, né? Nossa, esquecemos de falar disso, né? Eu queria tomar só 1/3 daquele remedinho que eles tomam. Então, como é que era? Vocês acharam que ficou bem resolvido aqui? Não ficou bem resolvido. Eu achei que é a única coisa do filme que não foi explorada tão legal. Não ficou bem assim. resolvido, mas ficou um mistério, e talvez ficar um mistério seja legal. Pode ser. Eu acho que... Eu achei a ideia pra boa. mim, eu pensando sobre isso, o que eu acho é o seguinte, acho que ele quis colocar aquele alucinógeno, sei lá, pra, tipo assim, mostrar que a situação é toda tão surreal que talvez aquilo ali... conseguimos sobreviver com ou sobreviver, ou só conseguimos entender que aquilo está acontecendo porque o negócio está todo distorcido. Então, eu acho que talvez a mensagem esteja por aí, mas também concordo com vocês. Eu acho que podia ter tido uma... É que ele explora fiquei tudo girando tão bem, né? em torno de várias interpretações, eu não cheguei a conclusão em nenhuma, Que ficou legal, esse né? mistério. Mas eu- Cris, você queria tomar aquele alucinógeno? Olha, eu achei interessante o remedinho lá. Acho que... E vou na linha de vocês. Eu acho que só como é que fala? O Brasil me faz beber, o Brasil me faz tudo isso, por aí, né? indicar, Onde será que né? vende, hein? Não, e o que eu acho interessante, assim, é um daqueles filmes que é legal você ir ver sem saber nada sobre o filme, né? Você Total, ser surpreendido. total. Pelo menos a experiência pra mim foi assim. Ainda mais quando você sabe que é um filme do Kleber, você já vai com... você vê um pouco da estética do cartaz, dos personagens, você vai com uma expectativa. E acho que a ideia é você ser surpreendido. Então, eu acho que é um dos pequenos mistérios, das pequenas intrigas que ele faz para depois ele fazer um outro tipo de entrega. E eu concordo com vocês que eu acho que funciona melhor em alguns momentos do que o Aquários e o Som ao Redor, que eram filmes assim... que se levavam 100% a sério, né? Tudo bem, é uma outra ideia, é um outro tema, é uma outra pegada. Esse não, né? Até porque, enfim, ele tem humor, tem tem margem esculacho. para isso, né? Então eu acho que você, às vezes, você podia encontrar uma certa petulância, dependendo, né, de como você interpreta nos outros filmes. Nesse eu acho que é menos, assim. A chance de você tá mais aberto àquela mensagem, porque ela vem embalada de uma maneira diferente, pode ser legal. Quando o filme foi premiado em Cannes, as primeiras críticas, a gente ficou com a impressão que era um dos grandes filmes do ano. E agora? É um dos grandes filmes do ano? Falando de cinema mundial, nem falando de cinema nacional. Hoje ele tá no meu top 10 do ano. Assim, não sei exatamente, não sei se tá no top 5. Você tem tempo pra você fazer Tem essa muitos separação. filmes. Tem Mas é um muitos dos grandes filmes de bons impacto do esse ano, né? Mas com certeza, eu acho. Até Gustavo. agosto, até agora, foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano e provavelmente vai estar aí no meu top 5 até o final do ano. E ele tinha mais a ver com a temática que estava embalando Cannes esse ano do que a gente imaginava, né? né? Total, Pois né? é. Pois Total. É. Vamos pro Metavaranda? Vamos. Chico, vamos deixar pro Gustavo dar a primeira nota, vai. Nossa, que gentileza. Eu vou dar 8,5. 8,5. Cris? 7,5. Eu vou dar 8, Chico, e você? Eu também, 8. Com isso, Bacurau ficou com 80 no Metavaranda e vai Olha! vir diretamente do sertão com suas motos, seus jegues, Com seu remedinho. com seu remedinho para a festa do cinema Varanda Awards. Principalmente com o remedinho, porque sabe lá, né, como vai ser isso. Muito bem, vamos então partir para nosso querido puxadinho da varanda.
Você, Gustavo. Vou estar falando aqui com o Michel. Nós dois somos grandes fãs de Mindhunter. Nossa senhora. A série da Netflix. Eu acho que é a melhor série da Netflix até hoje. Eu sou fã do David Fincher. Eu acho que a primeira temporada é boa, a segunda é melhor ainda, viu? Os caras acertaram em cheio. Vou ter que ver, né? Se você gosta de Zodíaco, Eu amo o Zodíaco. assiste, porque a primeira temporada é mais... Assim, os agentes do FBI que desenvolveram o estudo dos serial killers, né? Agora, nessa segunda, eles expandem um pouco isso, né? Eles expandem porque eles usam fortemente pra tentar pegar um serial killer. Na primeira não tinha isso, Não né? tinha isso. Tinha Pouco, né? pouco. Esse ocupa muitos episódios, inclusive, isso. Mas pra mim o mais curioso é, além do que ele oferece de estudo psicológico daqueles personagens, Sim. isso pra mim é fascinante. Você começar a entender o que leva, quais mecanismos, quais gatilhos fazem as pessoas partirem para esse tipo de atitude. E outra coisa que é Falou muito bonito, interessante é como o seriado desenvolve os 3 personagens principais. Vai além de maneira discreta, mas vai além do escritório e das entrevistas e das corridas policiais. Quer dizer, os relacionamentos amorosos que a atriz feminina tem, a questão familiar que eu esqueci o nome de um dos 2 policiais, não o Holden, o outro. As mesmas questões que o Holden tem logo no começo, questões psicológicas que envolvem o chefe novo do FBI que vem. Eu acho tudo, o todo. O Bill. O Bill. Lembrei do nome. Pra mim é o meu personagem favorito. Eu acho ele incrível. Ele é despachado, direto, ao mesmo tempo. Ele é sensível, carinhoso, mas é bronco. Bronco, é. Super curioso. Tipo Clint Eastwood. Ele é o tipo Clint Eastwood. Tipo, mas mistura com toques de tiozão do pavê também. Ele é Total. Usando pra ver. Boa. Mas eu acho tudo fascinante. Eu gosto muito dessa coisa de ver filmes sobre serial killers. David Fincher, então, é um mestre nisso. Nós já falamos muito quando falamos sobre Seven, sobre os cinemas dele. Mas eu acho esse refinado. Esse não tem ação, esse é psicologia toda hora. Você entender personagem, desenvolver diálogos. Não tem uma cena de ação na série inteira. De ação nenhuma. Não tem uma e você fica vidrado o tempo todo. Você falou dos personagens, eu acho que a seleção do elenco, não só os 3 principais, mas todos os coadjuvantes são tão bem escolhidos. Você bate o olho e o que dá desespero é a gente ver como o personagem principal ele consegue identificar traços dos serial killers e ninguém acredita nele. Todo mundo acha que é bobagem. Então, como é difícil, né, esses caras que são pioneiros. Tem esses lances, assim, né? E tem uma resistência. A gente sente o desespero dele enxergar que o cara é culpado e ninguém acreditar nele. Isso é muito legal. Mindhunter é imperdível. Eu gosto muito. Chico, você tem mais alguma coisa pra trazer? Tenho. Eu vi recentemente, estreou agora na quinta-feira também, a nova versão do Brinquedo Assassino, o famoso Chucky. E aí? Que resolveram refilmar depois de uma série de 6 filmes, eu Foram acho. 6 filmes. Foram 3 logo juntinhos um do outro lá no final dos anos 80, início dos 90. São legais os primeiros, né? O primeiro é legal. o primeiro é legal, A Hora do Espanto. O Chuck Russell, né? É Tom Holland. Tom Holland, na verdade. Chuck Russell. Tom Holland é o Homem-Aranha. Homônimo. É o homônimo. E aí, E aí depois foram feitos alguns ao longo dos anos. O e último tal. foi pra vídeo, né? Tava no fundo do poço, Foi né? Seed of Chuck. Fundo do Tem poço um que total, Tem né? um que eu gosto muito, que é totalmente louco, descerebrado e tão entregue que é bom. Que é o Filho de Chuck. Eu adoro esse filme. Ai, não vi esse. Acho muito bom. Mas agora eles refizeram o Como ficou primeiro. Então, eu achei uma bosta. Que tristeza. Eu achei fraco, eu achei que é interessante eles tentarem atualizar alguns temas, alguns mecanismos, vamos dizer assim, do filme anterior, da história anterior, pro mundo atual, pro momento atual. Mas eu achei que ficou um gostinho de, meu Deus, eu preciso ver como é o antigo de novo, porque... Eu vi ano passado, Sabe? pela primeira vez. Olha o só. Chuck. Mas qual você viu? O primeiro. O Brinquedo Assassino? Eu peguei assim, depois eu vi o segundo. É legal também, o primeiro, já que né? não achei ruim, não. Até surpreendeu. Achei que ia ser uma bomba. Tem um diretor... Porque eu tava expectativa com esse, mas
esse é tão bom que nós decidimos nem colocá-lo na pauta. Ô, Chico, Senão, uma dúvida. Bacurau seria semana que vem, né? Com certeza. Nós estamos antecipando pra completar, porque o Assassino não atendeu as expectativas do Chico e logo a gente já entendeu que não valia a pena. Bacurau também é um filme que já tá em cartaz, praticamente. Sim, por isso né? que Saiu, né? Por isso a Ele gente pode fazer computação isso. gráfica ou é... Tem muita computação gráfica. O Chuck é assim. computação gráfica. Tem Deve ficar estranho, né? Não, isso não me incomodou. O que me incomodou mesmo foi que eu acho que o filme É fraco. não traz nada, sabe? E é engraçado, e isso está acontecendo muito nos filmes de terror. O nome do diretor é Lars Klevberg. Ele tinha feito 2 curtas e tem um longa chamado Polaroid de 2015, não, desse ano também, desculpa. Que é uma versão longa de um curta dele. Mas, tipo assim, os curtas nem tem muita repercussão, pegaram, tipo, um diretor, qualquer coisa, entendeu? Eles Eu não consegui entender. investiram tanto. Quem né, faz nessa a mãe parte. do Não é menininho importante o diretor, protagonista. né? Pra quem investir no diretor? Exatamente. É a Aubrey Plaza, que é uma comediante e tal, que ela é boa comediante e tal, mas assim, ela fica perdida no papel porque é natural dela trazer a comédia para as coisas que ela faz, mas fica um sarcasmo que não tem onde encaixar direito. O filme, sabe, Não ornou. Não ornou. Aí, como eu tava muito decepcionado com o cinema de terror de 2019, eu recorri ao cinema de terror de 2017 e revi It, a Coisa, né, que já rendeu muito sangue, suor e lágrimas aqui nessa varanda. Assim, peguei briga It, com né? o Thiago por causa dele. Eu não lembro dessa briga, eu preciso ouvir de novo. E aí, pois é, eu revi esse final de semana, o próximo filme vai estrear, né, o capítulo 2 vai estrear daqui a 2 semanas, eu acho, e eu gosto demais desse filme, acho muito bom, acho uma construção incrível dos personagens, dos dramas dos personagens, de como isso é trabalhado na coisa da fantasia. Então acho que façam um favor para vocês, assistam de novo o It, a Coisa, para poder se preparar para o 2 que tá Quem vindo ficou aí. curioso, episódio número 91, um título maravilhoso, Super Moro contra o Palhaço do Mal, Nossa! onde nós falamos sobre It e a Coisa, o cinema do Stephen King e Polícia Federal, a lei é para todos. Um daqueles títulos memoráveis. Que mix, hein? Eu tô curioso pra ver o 2 porque a parte do livro que... Eu li o livro, o que eu menos gosto é a segunda parte. E a parte do filme... do telefilme que teve, que fica mais fraca, é a segunda com os adultos mesmo. Eu quero saber como eles vão... O telefilme tinha as 2 partes. O telefilme tinha... Era muito longo, né, o telefilme. Porque na verdade era uma Acho que eram 4 minissérie. horas. Eu acho que eles lançaram como 2 filmes, né? Uma minissérie de 2 partes. Eu acho que quando eles trocam as crianças pelos adultos, né, a gente é tão apegado, né? Então, assim, escolheram um elenco de peso, né, pros adultos. Né? Mas a gente tava conversando, vindo pra cá, né? Eu encontrei o Google, a gente tava conversando. As crianças são muito carismáticas, né? O elenco é muito legal. Mas era lembrando muito Stranger Things, né? Não sei se foi Não acho, coincidência, eu vou pegar a briga com o foi. Michel também, porque eu não acho que tinha nada a ver com Stranger Things. Foi com nós dois a briga, assim, o Thiago foi um pouquinho mais impactante. O Stranger Things tem nada a ver com esse It, o Stranger Things é ruim, é fraco, não vale a pena. A primeira cena já mostra uma morte muito forte do menino de 5 anos e daí dá o tom do filme, né? Quando eles resolveram refazer o filme, uma dos motivos que eles alegaram era que dessa vez eles não iam ter censura em relação ao que o livro traz. Uhum. E aí tem uma cena de bullying muito forte, né, com o menino gordinho. Bullying, mais que bullying, né? Agressão mesmo. Agressão física forte. Então eu acho que é um filme bem interessante. O Stephen King, ele tem ideias maravilhosas e os livros dele são gigantescos, né? Muitas vezes ele se perde durante, mas de algum jeito dá certo. Ele sai do coisa, né? Mas ele é muito louco. E pra quem gosta dessa coisa de criança e horror, tem um filme que parece estar estreando essa semana, que eu acho que é o Verão de 84, que eu já vi também. Estreia semana que vem. Na semana que vem. E que ele é junto com o Bacurau. Ele tem essa pegada também, então fiquem alerta aí. Eu não achei tão incrível, não. Achei okzinho. Norte-americano? Norte-americano. Nossa, nunca mais indie e tal, diretores que eu acho que tem poucas coisas. Acho que são 2 diretores, se não me engano. Mas tem essa coisa das crianças, um assassino por ali, então tem essa relação interessante. Eu vou destacar também um filme que está em cartaz, que passou em Cannes, que é um filme colombiano chamado Pássaros de Verão.
que é dirigido pelo Ciro Guerra junto com Cristina a Galego. Cristina Galego. O Ciro Guerra já tinha feito um filme que passou em Cannes e foi muito sucesso, chamado O Braço da Serpente, que tinha muito da questão indígena, e agora ele volta com máfias indígenas no tráfico de drogas, 2 famílias, então tem tanta disputa sobre a questão financeira, também com uma questão das relações entre 2 tribos indígenas e um quer casar com a da outra, quase um Romeu e Julieta, e tem uma coisa de aceitação, coisa dos costumes, então fica uma mistura de filme de máfia com essa coisa dos costumes tribais entre um e outro. Já são tribos mais Eu compararia com o Poderoso Chefão. ocidentalizadas. Você assistiu já? Porque eu assisti no ano passado no Festival do Rio. Eu acho bom o filme. Eu achei bom também, e eu acho muito interessante porque ele traz a estrutura de uma família mafiosa para o índio. Pro índio, as populações indígenas da Colômbia. Então, mas assim, é a mesma estrutura, né? De Total. relações de família, de poder, de jogo de... proteger o irmão, desproteger o outro. Não, e de jogos, de quem manda, quem não manda ali dentro e tal. É interessante. O meu problema com o cinema do Ciro Guerra é que eu acho que às vezes ele filma de uma maneira que ele quer que as coisas pareçam muito importantes, tudo muito importante. Então tem sempre uma solenidade nas coisas. Somente no anterior, né? Não, nesse eu acho esse que tema também. basicamente é muito solene. Eu gosto, mas Mas ao pouco. mesmo- Esse eu gosto bem mais. Do quê? Do filme. Esse filme eu do gosto Pássaro. mais. Eu gosto dos dois, mas com alguma reserva, porque eu empaco nessa coisa dele querer parecer grandioso demais. Mas eu acho que muito interessante essa coisa de pegar essa estrutura de família mafiosa e levar para o interior da Colômbia. Eu Muito vi o bem. trailer e eu fiquei com vontade de ver. Vale a O pena. trailer é grandiloquente, Dri, Vale a você pena, falou. É bem poderoso. E eu acabei de ler aqui uma notícia muito triste, e aí eu vou trazer... Nossa, que medo. O que A aconteceu? Fernanda Young faleceu hoje. Não acredito. E eu sou muito fã dos Normais. Não acredito. Então eu deixo pra quem gosta dos Normais, reveja, porque os Normais ele tem uma linguagem e humor que muito marcante na época, e pra mim vale até hoje. Se estiver passando eu vejo de novo, e ela foi uma autora que me trouxe muitas coisas legais, então eu fico triste dela ter vou dar uma dica então agora. falecido. Ela fez uma série muito nova agora que tá no Globoplay, chama Chipados, que é uma releitura dos Normais, com a Tata Werneck e com o Eduardo Stablish. Muito boa e muito engraçado, muito com os coadjuvantes bons, a Clarice Falcão, o Lobianco. Vale muito a pena ver. Tô chocado. também. Estamos Ela todos morreu aos aqui. 49 anos, Do né? quê? Parece que ela teve um ataque De asma. e aí teve um ataque, Nossa uma parada Senhora. cardíaca. Nossa, Um negócio Triste, muito muito bizarro, triste. né? fica a nossa homenagem à Fernanda Young. Pois Vamos é. para aquele finalzinho agora? Cantinho do Ouvinte com Michel Simões. Vou tentar imitar muito bem, ouvintes. Você sabe como funciona o cantinho do ouvinte, igual o Thiago fala. É só vocês mandarem uma mensagem para o blog cinemanavaranda.com ou então no nosso Facebook, Instagram. Pena o Thiago. Queria muito Twitter. saber o que ele achou de Bacurau, né? Pena Quando que ele voltar não daqui tá. a. Ele tem que em comentar, breve, né? ele vai comentar com certeza. Nós vamos extrair isso dele. Sem dúvida, né? Nos comentários, o Tomás Amâncio diz que foi muito boa a nossa discussão falando sobre Tarantino semana passada, é bom relembrar, né? Que achou o filme no geral muito bonito, mas não tocou tanto pessoalmente, ele deu nota 7. Mas ele gostaria de deixar um comentário com spoilers. Ele concorda muito com o Chico, que as intenções que o Tarantino fez para salvar a Sharon Tate foram muito cuidadosas. Acabou se tornando até um pouco de polêmica, porque eu e o Thiago tivemos uma opinião sobre como o final do filme acontece, e o Chico achou mais... Como é que eu vou dizer? Talvez o Chico possa falar qual é a palavra. Eu achei Uma maneira carinhosa bonito, de encerrar. Achei uma homenagem. E aí o Tomás está levantando, mas isso vale para vários outros varandeiros que todos concordaram com a visão, a leitura do Chico do final do filme, apoiando como o Tarantino terminou. Adoro quando eu tô certo. Assim, eu tô resumindo vários comentários. O Diego Rodrigues e o... Eu vou achar quem foi o outro que comentou isso. Rafael Santin estão reclamando da gente que nós ignoramos a prova de morte. Chico Firman.
Ignoramos por Mas quê? falamos muito pouquinho, que eles queriam ouvir mais nossa opinião sobre Ah, Prova de Morte. não, Como tudo o Gustavo bem. tá aqui, ele pode falar sobre Tarantino e sobre Prova de Morte. Eu gostaria muito, porque Prova de Morte acho que é o meu segundo ou terceiro Tarantino favorito. Eu acho que ele tentou fazer a proposta era fazer um filme ruim e ele não conseguiu. O Robert Rodrigues eu acho que conseguiu. O Planeta Terror... Eu adoro o Planeta Legal, Terror. Planeta Terror, mas a Prova de Morte eu acho um Não, Prova de Morte baita é um filme. filmaço pra ver no cinema. O Tarantino tem isso de fazer o filme pensando na sala de cinema. É. Então a Prova de Morte tem um momento que tem um aplauso, tem a cena do acidente automobilístico no Nossa, meio, é incrível. uma As das três melhores da mulheres carreira dele. espancando o Kurt Russell, Não, né? aquela- Kurt Russell, né? Catarse no final delas espancando ele, e a cena de perseguição de carro assim é empolgante. Eu acho fantástico. Eu acho um filmaço dele e eu colocaria no mesmo pé aí de Bastardos Inglórios. o E Kill eu acho Bill 1. interessante porque combina com o que eu falei do Kill Bill. A Prova de Morte é um filme em que as referências estão muito mais na maneira de filmar do que literais sendo faladas, né? Eu acho que tá lá no formato, sabe, na pegada do filme. Eu gosto bastante também. Inclusive, eu fiquei pensando depois que a gente saiu daqui, que a gente tentou fazer ranking, dizer quem era o favorito. Cara, eu acho que no primeiro lugar, o filme que eu mais gosto do Tarantino é Cães de Aluguel / Pulp Fiction / Kill Bill Volume 1 / Prova de Morte. Talvez o Bastardos Inglórios entre também nesse barra. Jack Brown. eu gosto Jack muito. Brown, não, esqueci, Jack Brown tá lá. Jack com Brown eu certeza. gosto muito também. Ou seja, eu tenho 6 filmes favoritos do Tarantino em primeiro lugar. Boa resposta. O Carlos Lira, que fazia tempo que não comentava, voltou, mas ele fez um comentário bem grande, vários pontos. Acho que vou só resumir com 2 pontinhos que ele destacou, que não é melhor que Oito Odiados, mas ele gosta muito do filme. E DiCaprio e Brad Pitt estão excelentes, provavelmente serão indicados ao Oscar de melhor ator. Acho que a Margot A Robbie opinião vai pra dele. atriz coadjuvante. O Brad Pitt tá cotado pra ator coadjuvante. O DiCaprio pra mim, pra o melhor ator. ator coadjuvante do ano até agora é o Brad Pitt. Eu acho ele um muito papel bom mais também. difícil que o do DiCaprio, né? É, mais difícil. Mas o DiCaprio tem umas cenas muito Não, boas ele é também. ótimo, né? Agora, um comentário maravilhoso de Leonardo Aquino, que vai um pouco com o que o Chico estava comentando aí de tantos filmes favoritos. Ele se diz que o problema é que, assim como existem os Marvetes safados, que a varanda criou, eu, Leonardo Aquino, sou um Tarantinete safado. Alinha bastante com a opinião também do Chico, como eu falei, do final. E ele vê muito afeto como a Sharon Tate é tratada e embarcou muito na nostalgia, na recriação de Hollywood. Por outro lado, ele comenta que que os filmes do Tarantino, para ele, são meus filmes da Marvel. São meu entretenimento, a minha diversão, me trazem aquela expectativa enorme entre um lançamento e outro. Por isso tenho uma tendência a problematizar o que vejo na tela menos do que poderia. E assumo isso como uma falha pessoal. Diz que consegue compreender o incômodo do Thiago e o meu com relação a como terminou, e pergunta se fosse um filme nacional como uma fanfic revisionista sobre o assassinato da Daniela Pérez, se a gente também conseguiria analisar com algum distanciamento do que um caso que aconteceu tão mais distante, que a gente não viveu a mesma época que as pessoas, né? Vou ser politicamente incorreto, mas eu vou falar que eu adoraria um filme que o Guilherme de Pádua tenha a cabeça explodida, assim. E eu ia gostar muito de ver. Sensacional. Eu acho difícil comparar, né? Acho que não dá pra comparar com uma coisa que nem foi feita. Mas eu acho que talvez tenha um pouco isso. Personagens que fossem mais próximos da nossa realidade, fosse um caso agora, quanto mais próximo, mais vivendo a vida, as pessoas reais, assim, talvez fosse mais difícil aceitar um final mais debochado, irônico, engraçado e com um final como é. Volto a falar, eu achei polêmico, acho divertido, não faria, mas Tarantino faz o que quiser. Lógico. Eu não achei debochado, achei tão Eu achei afetuoso. bem debochado. Eu achei afetuoso, viu? Eu não Achei acho generoso. também Não, o debochado veio 2 minutos antes, com cabeças explodindo e tudo mais, entendeu? Mas aquilo, eu conheço gente que foi ver o filme e falou, nossa, o filme tava chato, daí teve isso e valeu o filme. Então, acho que ele fez pensando muito nisso também. Eu acho que Essa é catarse. uma marca dele também Sim, ali, né? combina perfeitamente com o cinema dele. Se não tivesse isso, iam sair, ia rolar uma grita, uma decepção, eu acho. Mas ele faz bem, né? Pra terminar, o Marcelo Vieira, eu já respondi todos. Eu quero ler esse comentário. Então lê você esse Porque comentário. acho que você lendo não tem o mesmo brilho. Vai, Cris, então. Vamos lá. Encontramos um hater pessoal de Michel Calma, Simões. você tá estragando. Você tá estragando. Você não tá bem-vindo, porque, fazendo. ó... Você não tá fazendo que nem o Kleber Mendonça Filho que Criando suspense? Criando suspense. Vamos lá.
Eu tô. Nossa, a Cris até como se todo mundo já concentrou percebeu, eu aí, tô né? gripada. Então vamos ver se eu vou conseguir chegar até o final do comentário sem engasgar. Chato ouvir os comentários do Michel sobre o Tarantino abordar o tema do assassinato da Sharon Tate, ou sobre como Polanski reagiu ao filme. O Chico sempre tenta analisar de forma isenta, sem pré-julgamentos. Não ouvi a mesma indignação quando comentou sobre o filme do Ted Bundy, como seria a reação dos maridos das vítimas. Mas não podemos esperar nada diferente de um cara que sempre que pode faz fake news sobre o atual governo, paga de progressista, mas vira conservador quando quer aparecer mais que o Tarantino. Chegou ao ponto de mandar ele cortar cenas do filme. Amigo, o dia que o Tarantino precisar cortar alguma coisa porque você falou, aí sim o cinema estará despencando da varanda. Tiago, não leia essa mensagem na gravação, senão o dono da bala vai embora e acaba a brincadeira. O Thiago não leu porque tá lá tentando resolver nosso problema com o Macron. Não, o na Thiago França, fugiu. mas O Thiago não quis ler, ele fugiu de medo. Ele não quis ler, ele fugiu de medo, mas eu estou aqui li. Por quê? Porque eu acho que só é sucesso o produto quando o produto tem haters. Gostei muito. A partir de hoje Gostei somos muito. sucesso Marcelo, um garantido. Eu respondi já pra ele, não vou ficar entrando no mérito, mas eu acho que ele não entendeu a questão do... Os filmes do Ted Bundy não mudam o final. O filme do Tarantino muda o final. Logo, não dá pra comparar um filme com o outro. Começa por aí. O Bastardos Aí já tá errado ele. O Bastardos Inglórios, a primeira cena do Bastardos Inglórios fala assim: era uma vez na França ocupada pelo nazista. Quando o Tarantino lança um filme, era uma vez em Hollywood. É um conto de fadas, né? A gente imagina que vai ser, né? Não, e logo em seguida, né? Logo depois do final, ele já carimba o título do filme. Então, eu acho que... Pra mim, ele justificou ali, eu achei lindo. Eu fiquei tão extasiado com aquele momento. Eu disse, nossa, ele acabou aí. Cara, que fantástico. Acho que Não, mas nosso ouvinte não tá errado. O Marcelo continua comentando. Isso aí. Marcelo, o Michel é tudo isso mesmo, viu? É tudo Criador isso de e muito fake mais. news. Inventou. A Débora. Agora, criador de fake news sobre o atual governo, por favor, né, Marcelo? Nosso atual governo não precisa de que ninguém crie nada, porque ele já cria sozinho. O Michel falou que estudou em Harvard, por acaso. Nós conseguimos... Aqui, ó. Abriu o podcast por causa de Harvard. Nosso atual presidente conseguiu o fato maravilhoso de se virar o inimigo número 1 do mundo. Assim, De uma semana pra outra. Eu não né? diria inimigo número 1, é tipo o palhaço número 1 do mundo. eu acho que Ele não usar tem as nem duas bala pra coisas. isso. Débora Sader fez um comentário aqui também grande e o final ela termina com uma pergunta. No Coração do Mundo teve nota 72 na Metavaranda. Era uma vez em Hollywood teve nota 71. Numa análise comparativa, o brasileiro seria melhor pra vocês mesmo? Adoraria ouvir um pouco sobre isso. Eu Primeiro, respondi pra Débora, que é uma ela. pessoa maravilhosa, incrível, fantástica. É uma das nossas primeiras ouvintes, né, Débora, Sim, né? sempre fiel aqui. Sempre tá lá. Eu acho Você que... pega muito aos números não, Débora. acho que não. Tem várias coisas quando você pegar os números. Primeiro que, só pra comparar entre um filme e outro, teve um filme 3 pessoas votaram, o outro teve 4. Então só aí já dá uma mudança na média, porque a Cris não viu o filme brasileiro. Então, mas eu falo assim pra todo mundo, o negócio da nota é só pra ter uma ideia. 7 quer dizer que gostou muito. Não, eu acho 4 que... não gostou. Não fica com esse negócio de 71, 72, 69, que cinema não é isso, e é eu coisa acho, matemática. E eu Fica acho que tem tranquila. várias coisas que levam a gente a dar uma nota. Por exemplo, quando a gente dá uma nota mais alta no Coração do Mundo, que é um filme brasileiro, que a gente não estava esperando, que é um filme que surpreendeu, num momento que o cinema brasileiro está sendo tão atacado, tem vários contextos ali que levam a gente a dar essa então, nota. mas eu acho assim, nota é referência. É. Pra crítica de cinema, assim, pra falar. É uma pequena referência. Não vamos levar a ferro e fogo, porque depois a gente vai votar o Varanda Awards e pode ser colocar um filme na frente do outro. Os dois estariam com 3,5 estrelas. Isso. Todos estão muito bem recebidos, né, Guga? Isso muda, né? Quando eu vim aqui agora, eu tava pensando em dar 8 pro Bacurau. Durante a conversa, eu mudei pra 85. Eu Tá faço vendo? isso direto. Tipo, porque Faço às vezes direto. você pensa no filme, você pensa gostando mais, gostando menos. Não, né? e uma coisa que tá acontecendo muito aqui comigo, assim, ainda mais assim, eu escrevo sobre cinema, atualmente não escrevo tanto, né, mas enfim, já faz muito tempo, o Michel também, então a gente, durante muito tempo, o nosso processo era muito solitário, era tipo assim, a gente tá lá e chegou Senta, nas escreve e conclusões. faz sua opinião. Quando você chega aqui, você compartilha, tá, não sei o que lá, muitas vezes o Michel fala uma coisa, o Thiago fala uma coisa, a Cris fala uma coisa, eu disse, nossa, é mesmo, sabe? Positivo e negativo. Positivo e negativo, e às vezes não é uma mudança radical, mas é uma maneira, nossa, realmente é melhor do que eu pensava, então, não é tão bom quanto eu pensava. Enfim, acontece isso. Não resiste a outra análise de outra pessoa, né? Eu acho que esse é o segredo do podcast, né? Trazer esse debate que
pode interferir Já- na mudança da opinião nossa e dos nossos ouvintes. Eu trazer outros pontos de vista. Já Esse que é tive o legal. vontade de matar o Michel algumas vezes, o Thiago quase toda semana, não, mentira. A Cris nunca. A Cris é a única que resiste Cris é essa incólume. coisa, né? Eu só entro pra fazer alguma piada. A verdade é que é porque a Cris manda. Né? Mas, ao mesmo tempo, já Porque ela concordei. corta, ninguém ouve. Assim. Eu sou o verdadeiro dono da bola. Né? Exato, mas não tem nem dúvida. Ó, eu vou como ouvinte, eu posso falar que eu acho que os melhores episódios da Varanda são quando tem discordância. Mas Quando não é? todo mundo gosta do filme igual, assim, daí fica meio... Depende. Eu acho que eu gosto também, assim, mas assim, eu acho que quando tem assim, por exemplo, eu adorei o episódio de hoje. Eu acho que a gente, sabe, todo mundo tá tão empolgado com o filme que assim a conversa super fluiu, a gente abordou muitos aspectos legais do filme e alguns defeitos também, vamos dizer assim, do filme. Foi super legal o papo, assim. É claro que briga chama mais audiência, né? Mas é gostoso quando a gente tá gravando que a gente até esquece que os microfones estão aqui, né? Que nós Sim. estamos apenas Olha, conversando. Eu posso lançar um desafio aqui, que eu acabo Desafio de de Cris Gume. pensar agora. Nós estamos no episódio 194. Então eu lanço um desafio para o ouvinte. Qual foi a melhor discussão? Não necessariamente briga, mas qual foi o melhor debate da varanda? Não assim, o filme que você mais gostou de ouvir, mas o Pra papo gente que você lançar achou no mais episódio interessante. 200. Aí a gente pode, de repente, rever esse filme e falar rapidamente de novo sobre ele no episódio 200. Fica uma ideia. Nossa, uma que ideia legal, eu vou interessante. ouvir, viu? Vamos ver. Se tiver quórum, se Rever vocês filme tiverem é tão opiniões. legal, meu. A gente muda tanto de opinião. É Nossa, curioso, né? demais. Eu adoro Uma demais. cinemateca da varanda de algum filme que a gente viu desde que a gente começou. Muito bem. Gosto da ideia. E pra encerrar, o Marcel Costa disse que eu sempre me assusto com a forma abrupta com a qual vocês terminam os episódios. Solta um ha-ha-ha. O Thiago fala sobre uma matéria na Folha e o Michel manda: é legal essa matéria. Até semana que vem, tchau. Tchau! Não dá nem tempo de perceber que tá terminando e colocar outro podcast na fila. Não tem os créditos. Enfim, ele diz que é clichê, mas que o Tarantino favorito dele é o Pulp Fiction, embora tenha muito carinho por Bastardos, Inglórios e Oito Odiados. E Era Vez no Hollywood é muito bom. Então, Marcel, eu estou terminando o episódio muito calmamente pra você ter tempo. Você conseguiu escolher o próximo na sua fila? Escolhe direitinho aí. Deu tempo. Até semana que vem. Tchau. Tchau.